Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz de vão surgir que ele possa apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas podem ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, não serei, pois salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso veio, a Senhor me vão labor. Quem me dera um suave vento para servir ao meu Senhor. Posso, tendo a mão vazia, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muita alma ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas podem ao Senhor apresentar? Ouvimos o hino pelo Eliseu Leal. As mãos vazias. Não podemos ficar com as nossas mãos vazias. Sempre trabalhando, fazendo alguma coisa para o Mestre, para nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ouvintes, nesta tarde abençoada por Deus, que Deus nos deu para pôr em meditação estas verdades que Deus trouxe para nós. Deus, o Senhor Jesus Cristo, nunca chamou alguém para seu trabalho, alguém que tenha preguiça. Como diz um corinho, Deus não
chama preguiçoso para seu trabalho, para sua obra. Quando Jesus chamou os apóstolos, segundo o que está escrito em Lucas, capítulo 5, está escrito o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Há uma multidão comprimia de todos os lados para poder-lhe ouvir. Havia 2 barcos à beira do lago, deixado ali pelos pescadores, que estava lá lavando as suas redes. Jesus escolheu entrar no barco que era de Pedro e pediu para que o afastasse um pouco da praia. Jesus fez esse pedido para afastar da praia o barco de Pedro. E ele sentou-se no barco e começou a ensinar. Tendo acabado de ensinar, disse a Pedro e aos discípulos: vão para onde as águas são mais fundas. Jesus deu esta ordem: vão para as águas onde for mais fundas. Lancem as redes para pescar. Mas Pedro respondeu: mestre, nesta noite todo nós pescamos e não pegamos nada. Pedro disse a Jesus: não pegamos nada nesta noite, mas porque és tu que está pedindo, eu vou lançar novamente. Pedro resolveu de obedecer Jesus. Tá. E quando lançaram a rede, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Gesticulando, tiveram de chamar seus companheiros no outro barco para ajudá-lo. Veja aí, que coisa tremenda. A quantidade de peixe era tão grande que encheu todos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Ah, mas isso chamou a atenção de Pedro. Pedro, vendo isto, se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, não mereço continuar perto de ti. Você viu nada. O coração de Pedro foi lá para baixo, na humildade. Não mereço continuar perto de ti, Senhor. Então foi assim que narrou Lucas, que Tiago e João, sócio de Simão, foram chamados. Jesus respondeu: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aí está o chamado. Então, eles arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e passaram a seguir
a Jesus. Aí está o grande chamamento de Deus chamando, Jesus chamando os apóstolos. Começou por aí, sobre esses peixes, na obediência de Pedro, lançando a rede. E a rede se encheu de peixe. Não se assuste, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homem. E realmente aconteceu. Veja o que aconteceu com Pedro depois e os apóstolos. Tá certo? Jesus purifica o leproso e assim continua. Jesus chama Mateus para ser o seu discípulo. Ele faz uma festa para comemorar. E os bíblias novamente perturbam o mestre, acusando de festejar com pecadores. O mesmo sentido do moço velho da parábola dos dois varão que eu falei antes. Um foi para o mundo, mas se arrependeu e voltou para o pai. O outro criticou. Assim está acontecendo aqui. Olha, Jesus está festejando com os pecadores. O que Jesus diz? Os saudáveis não precisam de médico. Noutra Bíblia diz, os sãos não necessitam de médico, mas os doentes precisam. Eu não vim para os que se justificam, mas para os pecadores que reconhecem os seus erros. Reconhecimento dos erros. Eu, Luiz Leal, sou também como um filho pródigo, porque nessas denominações, nos sistemas errados, os ensinos errados, só para um pródigo pode reconhecer seus erros. E para reconhecer seus erros, você tem que obedecer a voz do anjo de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Porque ali você vai obedecer às outras ordens. Então, quando Deus chama alguém, Jesus chamou, não chamou pessoas vadias, mas tirou de serviços, tirou de ocupação, da pescaria. Pedro e os demais ali foram chamados. E depois Deus foi completando, Jesus completando, até que chegasse nos 12. E ainda um deles era, diz a Bíblia, é um diabo, vamos dizer a verdade, um ego, que foi chamado por Deus para trair Jesus. Meus irmãos e amigos e ouvintes, seja um filho pródigo, seja um Zaqueu, seja um reconhecedor. Jesus não veio chamar os justos,
Mas os que se arrependem, Jesus veio para isto, para salvar o que se havia perdido. Então ele disse lá para Zaqueu: este também é filho de Abraão, porque o Senhor veio salvar os que se haviam perdido. Então vamos reconhecer. Nós vamos ficar com aquele filho mais velho que criticou do pródigo porque ele voltou e seu pai fez festa. Seu pai abraçou, seu pai beijou. Agora a chamada de Deus para quem Deus usa, e Deus usou, são homens simples, tirou do trabalho, tirou da ocupação. Deus não manda preguiçoso para seu serviço. E Deus não gosta de interesseiros também para seu serviço. Prega Cristo por outro tipo de espírito. Ainda assim, Paulo diz que é considerado, mas não é um trabalho real, correto. Não é um trabalho certo para com Deus. Porque o trabalho que Deus chama alguém que trabalha para Ele tem que ser um trabalho honesto, desinteresseiro de organizações, desinteresseiro de materialismo, que não anda correndo atrás de dinheiro, mas imita Cristo, como imitou Paulo, os apóstolos. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o chamado de Deus. Pedro lançou a rede, obedecendo a Jesus, e os peixes apareceram. Me lembro de uma profecia de 1963, na Fazenda Bahia. Foi uma coisa que Deus interviu ali conosco. Você vai dizer: não, Deus não interviu, sim. Deus interviu pelo meu povo, Deus interviu pela minha família. Naquela vez. Deus interviu. E lembro-me de uma vez que eu estava num culto, numa reunião em Campo Mourão. Um homem pentecostal antigo chamado Simão Núgride. Você não ouviu falar? Mas eu conheci. Ele estava fazendo um estudo conosco em Campo Mourão. Aquele homem tinha esse dom. Tinha, porque está aqui nas Escrituras, esse dom. Ele levantou suas mãos no meio do salão. E a voz disse: o teu trabalho será pouco e de pouco resultado. Mas é necessário que assim seja. Não confie em você mesmo. É o ego. Tá vendo aí? Mas confia em mim. E eu vou mostrar para você o meu poder. Então, não é o ego. O ego não vale nada. O ego estrova. Mas o amor e a humildade e o arrependimento nosso traz Deus em cena.
Que o Senhor complete esta boa palavra e chame professores para seu serviço, como Pedro, como Paulo, como Estevão, como os demais, que fizeram um bom trabalho para Jesus Cristo, desinteressado, e ganharam almas e deram a vida pelo Evangelho e pelo amor de Jesus Cristo. Minha saudação a todos e meu boa noite a todos os que me ouvem.